Olha, mais uma conversa bacana que a gente vai ter aqui hoje, né? O que é ataque eu já conheço há alguns anos. Ele é engenheiro, não é médico, graças a Deus, né? E é uma pessoa que entende bastante de saúde. E sabe, eu tenho visto muito e tenho participado de muitos eventos. Eu tenho dito o seguinte, sabe? Eu tenho observado o seguinte, porque quando você, num evento de saúde, e eu não estou falando de saúde quando você está discutindo doença, claro, né? Mas quando você está discutindo aspectos gerenciais, aspectos da organização, da estruturação, é sempre bom que você tenha profissionais que não sejam da área de saúde, porque esses profissionais é que enriquecem a discussão, que trazem coisas novas, que trazem boas ideias. Então você é muito bem-vindo aqui, Ataque, para a gente conversar, tá? Vamos começar esse nosso papo aqui, basicamente querendo entender o seguinte: o que é que você, engenheiro, foi se meter na área da saúde? Pode falar, fica à vontade. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. Antes de mais nada, eu que agradeço o convite, Balestrin, conhecendo aqui também as instalações novas do Sindosp, né? Estamos de parabéns aqui, que realmente estão aqui com uma infraestrutura de primeira e uma equipe de primeira também aí que está te assessorando, né? Mas acho que mantém aí o Sindosp na liderança, né, e na proeminência aqui do setor de saúde. Bom, Balestrin, eu, né, me formei na engenharia aqui na USP, em São Paulo, né, na Universidade de São Paulo, na Escola Politécnica. Trabalhei muito com a questão de comunicações. Eu comecei na comunicação digital, depois passei para isso no comecinho da internet. A internet ainda não existia, internet comercial no Brasil, né, e então tive a oportunidade e o privilégio de participar das primeiras iniciativas da internet, né, que era a comunicação, era o meu métier. E depois trabalhei muito com segurança da informação, essa questão de hacker ético, né, os primeiros sites bancários estavam sendo estabelecidos e tive esse privilégio de conseguir, né, participar disso. Porque é muito gratificante fazer por exemplo, um teste de vulnerabilidade é um negócio muito desafiador, né? Que você tem que achar uma maneira, por exemplo, de invadir um determinado site. E então me estabeleci muito nas normas técnicas dentro da ABNT, né? Trabalhando com as normas técnicas de segurança da informação. Quando um médico, né, meu médico, me convidou para ir numa palestra da SBIS, né, num evento da SBIS, e conheci a sociedade, né, que tinha um processo de certificação de software, e uma parte importante desse processo é a parte de segurança dos softwares, né? Então, ali que eu identifiquei que eu poderia ajudar um pouco a sociedade, né? E com isso participei... SBIS, é a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde. Legal. E depois, com essa experiência de ABNT, ajudei também a fundar e participei ali do estabelecimento do capítulo de Informática em Saúde dentro da ABNT e representei o Brasil nas reuniões internacionais da ISO, né, da Organização Internacional de Normas, né? E aí, realmente, aí abre a cabeça, né? Quando a gente vê as experiências de todos os países, o nível de informatização, como cada país estava lidando com essa informatização, e aí, muito além da segurança, né, dos sistemas, me envolvi muito com a questão dos padrões, né, da necessidade e da importância que uma informatização pode ter na própria assistência. E aí é o bichinho da saúde, acho que pica a gente, né? Acho que daí a gente entende um propósito diferente. É uma coisa trabalhar, por exemplo, para banco, segurança para banco. Legal, você está lá cheio de desafio, ainda mais em tecnologia. Mas quando a gente está na saúde, aí a gente encontra um propósito, né? E aí é muito mais gostoso, ou seja, a gente trabalha com muito mais prazer, né? E acho que é isso que agora me trouxe para a saúde e me segura na área de saúde. O que é que basicamente você está fazendo no dia a dia no setor de saúde, fora estar na SBIS, hoje como diretor de relações institucionais, mas foi durante muito tempo o presidente, digo para você que você foi o presidente aguerrido. Como é que é o seu dia a dia na saúde? Joia. Então hoje eu trabalho com uma consultoria, basicamente com consultoria,
ajudando principalmente as startups, algumas startups. Então tem um projeto específico que eu ajudo muito de perto, né, que é uma startup que está trabalhando ali na automatização de testes rápidos, trazendo tecnologia para a leitura de cassetes, né, de teste rápido. Então, uma tecnologia que eu acredito também que vai ter um impacto muito grande na assistência, né? Mas também dou aula aí em diversos programas de pós-graduação, de especialização, né? Tem alguns projetos junto com o governo, né? E bastante projeto pro bono também que a gente faz, né? Ajudando, muitas vezes com o governo a gente ajuda de uma maneira não remunerada mesmo. Você atuou bastante durante esse projeto de discussão da nossa deputada Adriana Ventura, quando a gente trabalhou junto com ela, e vocês também trabalharam bastante com ela, ou mais até do que nós próprios, em relação à telemedicina. Como é que você viu esse projeto e como é que você acompanhou esse trabalho legislativo? Como é que é acompanhar um trabalho legislativo para que as pessoas entendam o que é isso? É só chegar lá, apresentar, aprovar, votar e aplaudir? Não, isso daí é uma das belezas da democracia, né, que a gente vê que, ou seja, precisa ter uma proposição, essa proposição tem que ter um embasamento técnico muito grande, e ter uma articulação dentro, né, dos partidos, dentro do próprio governo, e a gente vê que, ou seja, você precisa ter algo que tem um impacto social grande, né, e que faz sentido do ponto de vista até econômico, sustentável, aí sim que a gente consegue uma proposição e muita articulação, né? Então, foi uma experiência muito enriquecedora ver o tanto de diálogo que a gente precisa ter dentro do Congresso para fazer um projeto ser aprovado, né? Uma lei ser criada. E ali tem muito, né, de discussões de pontos distintos, e que é muito positivo, né? Ou seja, não é um negócio uníssono, sempre tem que debater questões, a gente sempre é muito questionado, né, de prós e contras, o que é muito bom, né? Então, sim, eu fico muito feliz, né? Eu acho que é um tempo que se leva, mas é um tempo de discussão muito salutar, né? Porque também uma lei, afinal de contas, não pode ser feita aí da noite para o dia, né? Agora, né, acho que a importância dessa lei ela veio justamente porque a gente não teve uma regulamentação, né, anterior, né? Não necessariamente a gente precisaria ter uma lei para isso, mas em 98, né, o Conselho Federal de Medicina já tinha aprovado uma resolução sobre telemedicina, e que essa resolução teve que ser revogada alguns meses depois, né? Aí tamanho, talvez a desinformação da área médica, né? Talvez não tenha sido trabalhada adequadamente junto com as especialidades, mas foi uma judiação, né, que essa resolução não tenha vingado, digamos assim, porque ela já dava os caminhos para uma telemedicina, digamos, responsável, né, ética, que não é de qualquer jeito que se faz também um atendimento por telesaúde, né? Mas, enfim, ou seja, acho que o Conselho, infelizmente, não conseguiu manter essa resolução. Depois chegou a pandemia e aí todos os atropelos e as urgências que a gente precisou, né, com uma lei específica no momento da pandemia para liberar o atendimento por telesaúde, né? E depois, obviamente, com o fim desta lei, né, do momento da pandemia, era necessário um instrumento que garantisse essa intervenção digital que fosse permanente. Aparentemente, o mundo digital já assumiu o seu papel importante no mundo real, né? Eu estou dizendo aparentemente porque onde a gente olha hoje, nós encontramos algum olhar da área digital, né? Ninguém trabalha com banco se não tiver um banco digital, ninguém trabalha com uma empresa se não tiver algum tipo de relacionamento digital, e assim sucessivamente, e na saúde também. Deixa eu te perguntar, você que é um estudioso dessa área,
quais, na sua opinião, eu ainda não quero falar de chat GPT, tá? Mas quais, na sua opinião, foram os principais avanços no setor de saúde, desde os primórdios que você acompanha, que foram, com o tempo, transformando a saúde em algo mais digital, mais útil, mais próximo e trazendo acesso ao cidadão? Acho que teve algumas políticas públicas que acabaram usando isso. Nós tivemos aqui um projeto aqui em São Paulo, né, da Mãe Paulistana, por exemplo, ele já tinha um suporte digital para isso, né, um prontuário eletrônico. Só que, o que a gente vê, né, o próprio prontuário eletrônico, ele teve, né, desde ali de vários anos atrás, uma adesão muito baixa, não baixa, lenta, digamos assim, uma série de fatores, né? A própria complexidade que isso traz, né? Então, acho que a pandemia realmente é um divisor de águas. Se a gente for ver, a gente já usava, claro, a gente já fazia telediagnóstico, por exemplo, né? Mesmo antes da gente falar, acho que quando a gente fala da telemedicina, a questão mais crítica é a teleconsulta, né, que a gente discutiu que era algo diferente. Mas telediagnóstico a gente já faz há muito tempo. Né? E já tem ali os municípios usando já postos, né, de centrais de laudagem, por exemplo, para ecocardiograma, por exemplo, que é algo muito simples, né, um equipamento simples na ponta. Né? Por exemplo, transmitir um eletrocardiograma é muito mais simples do que transmitir uma ressonância, por exemplo, para uma laudagem remota. Então, já tinha muita coisa. Acho que os próprios equipamentos, né, quando a gente fala dos equipamentos de imagem, tem muita tecnologia ali dentro dos equipamentos de imagem. Né? E a gente fomos nos apropriando disso de uma maneira natural. Né? Quando a gente faz, por exemplo, uma videolaparoscopia, tem muito de tecnologia por trás disso também. Mas são tecnologias muito voltadas para os equipamentos, né? E a gente não vê essa questão da informação. Acho que a informação a gente sempre trabalhou muito pouco a informação. Fazendo o registro de um atendimento quase como uma obrigação. Né? Então eu já tenho que fazer o registro em papel. Por quê? Porque o meu conselho exige. Né? Agora foi para o digital, tenho que continuar fazendo esta obrigação. Né? E acho que o profissional de saúde ele ainda não percebeu que isto, né, usar uma ferramenta digital, não é cumprir com uma obrigação, né? É ter ali uma ferramenta assistencial. Mas, seja, é uma formação que a gente tem. Né? E agora que a gente vê que, olha, né, a gente não tem, por exemplo, na graduação, uma disciplina para isso. Então o médico ele aprende como usar um bisturi, mas ele não aprende como usar um prontuário, por exemplo, a importância do prontuário, ou a importância de preencher corretamente um prontuário. A partir do momento agora em que os prontuários dão uma informação de volta para o profissional de saúde, como uma orientação, alguma possibilidade de diagnósticos diferentes, ou uma conduta talvez que ele esteja adotando, que pode ter uma interação medicamentosa, por exemplo, acho que ele vai perceber um pouco mais o valor dessa ferramenta e entender que isso não é que é uma ferramenta clínica, né? Não é simplesmente um registro que ele está fazendo ali. Ali é uma ferramenta de auxílio ao ato clínico, né? Seja ele um médico, uma enfermeira, né? Dentro dessas questões que fizeram muita diferença, acho que vale lembrar, acho que é a questão da saúde suplementar. Né? O TIS, né, que é o padrão de troca da informação na saúde suplementar, acho que é a nossa experiência mais consolidada de informatização da saúde. Mas é uma informatização ainda para finalidade de pagamento. Né? Ela não tem aquela informação clínica. Mesmo prontuários, eles normalmente são utilizados mais para pagamento do que para qualquer, como você falou, registro clínico dos pacientes. Então, e aí a pandemia ela trouxe essa necessidade de usar a ferramenta. Então, acho que a pandemia nos ajudou muito a isso, começando com a telemedicina ou a telesaúde. Também uma questão importante na pandemia foram as prescrições eletrônicas.
ou seja, conseguir fazer uma prescrição 100% eletrônica e essa prescrição eletrônica ser dispensada efetivamente na farmácia, ainda que uma prescrição de controlados. Então, houve aí uma iniciativa grande nossa, junto com o Conselho Federal de Farmácia, de Medicina, com a Anvisa, né, para viabilizar essa questão. Então, ou seja, foram algumas experiências que a gente tem e que o próprio cidadão, o paciente tem e que não quer mais abrir mão. Puxa, se eu conseguir fazer essa dispensação, eu quero continuar, né, dessa forma eletrônica, porque me trouxe uma comodidade. Mas, ou seja, a gente tem uma visão muito mais além, né? Ou seja, a gente teve ali uma comodidade, uma viabilização, né, uma viabilização do acesso, mas a saúde digital ela pode trazer muito benefício para a assistência, né? E acho que uma coisa que o setor não viu, aí não é bem o profissional, mas é um discurso para os gestores. É muito importante dizer isso aqui também nesse papo, para os sindóspes, para vocês que são gestores, é que a gente discute tanto a sustentabilidade do setor ou a insustentabilidade do setor e que a gente precisa fazer uma mudança das formas de pagamento, a gente não consegue fazer isso sem informação. Não dá, simplesmente não dá. Então a gente pode discutir vários modelos, mas se os sistemas não estiverem informatizados por trás, não vai acontecer. Então isso é um pré-requisito, né? Então, assim, são várias coisas que a gente olha e fala, puxa, não dá, a gente chegou já num ponto que a gente não tem mais opção, né? E o que a gente espera, então, para os gestores darem esse passo e fazer? Essa acho que é uma discussão muito atual, né? A gente fala, puxa, se está tão claro assim, por que nós não avançamos mais rapidamente? Ou esperamos uma política pública que nos force, né, a adotar um sistema eletrônico? Isso já é pauta da saúde privada, da saúde suplementar, né? Então, acho que todo hospital, todo laboratório precisa ver isso como uma necessidade da sustentabilidade do próprio negócio, né? E não algo como a própria TIS, né? Ela entra como uma obrigatoriedade, digamos assim, né? Acho que agora a gente precisa despertar o inverso. Se eu não tiver os meus sistemas informatizados, se eu não aderir a isso, meu negócio está correndo risco. Você falou de TIS. Eu me lembrei que todo sistema como esse, ele tem que necessariamente ter uma padronização. Daí, por exemplo, a TUS, né? Vamos falar um pouquinho de padronização, porque eu acho que isso é uma coisa que poucas pessoas percebem, né? Você não consegue fazer, por exemplo, como o PIX, como a gente tem no setor financeiro, se nós não tivéssemos uma intensa padronização no setor bancário como um todo. E me lembro também que essa padronização ela só surgiu porque existia um banco central que exigia essa padronização. Quando você também começou a falar, e eu te pedi alguns exemplos de coisas que aconteceram, você falou assim, olha, você me deu o exemplo público, depois você falou do TIS, que também é um exemplo público, depois você falou da necessidade das leis, que também são exemplos públicos, o que me faz supor, misturando tudo isso aqui que eu disse para você, que você acha que as grandes mudanças, elas realmente exigem um drive público para que as coisas aconteçam, ou para que, pelo menos, elas sejam desencadeadas. É isso mesmo? Olha, isso é o que a gente vê usualmente acontecendo, mas eu vou fazer uma provocação para você, Balestrin, que é um grande líder do setor, né? Na questão bancária, aconteceu, mas não foi só por causa do governo. Existiam as associações bancárias muito fortes. Então, o Banco Central, ele recebia do setor, da cadeia produtiva, né, muito trabalho já preparado, pronto. Então, a especificação ela nasceu dentro da FEBRABAN, dentro da BBC, né? E isso, né, o mercado muito uníssono consegue, junto com o governo, fazer uma grande regulamentação. Agora, infelizmente na saúde, não é isso que a gente vê. Um setor absolutamente fragmentado. E acho que quando a gente discute TIS, né, nós temos ali o Comitê de Padronização do TIS, né, que é um órgão, um fórum de elaboração e discussão do padrão dentro da ANS,
mas que congrega ali operadoras, prestadores, ou seja, interesses em princípio divergentes, né? Os conselhos também participam lá. E com uma governança, digamos, leve, nós nunca precisamos ali no ambiente do COPIS votar questões. Sempre houve consenso. Mas a gente não tem isso de uma maneira amplificada dentro do setor. Então a gente vê muito, né, os grandes hospitais brigando por uma pauta, as santas casas filantrópicas brigando de uma outra forma. Pelo SUS, pela tabela do SUS. Veja, né, tabela do SUS, que coisa mais, digamos, ultrapassada a gente discutir tabela do SUS. Quase que medieval. Você teve ali no evento da da CNS, né, a semana passada, vendo realmente isso, ou seja, que a gente precisa mudar a discussão. Né? A gente sabe que a tabela do SUS é um caminho, mas que é um caminho insustentável. Né? Então, para isso, a gente precisa mudar a forma de remuneração. Né? E para mudar a forma de remuneração, a gente precisa da informatização. Então, eu não acho que as pautas tenham que nascer unicamente no governo, mas, infelizmente, acho que o setor de saúde não é articulado e coeso suficiente para que a gente leve pautas unificadas. Então, acho que esse é um trabalho que precisa ser construído. Eu acredito que isso é possível. Então, nós temos aí, né, ICOs, SEBECs, nós temos já organismos, instituições, os próprios Sindosp, fortes o suficiente. Essas instituições precisam sentar na mesa, né, e criar essa pauta. Né? Acho que nós precisamos pegar aí as proposições, as visões de cada uma dessas instituições e ter a humildade, talvez, de montarmos uma proposta unificada. Tomara, eu estou há alguns anos nessa área, nessa caminhada, você sabe disso, eu tenho visto muita evolução, né? Principalmente nesse desenho da representatividade. Mas também, infelizmente, assim como o nosso país, de tempos em tempos nós temos assim algumas involuções. Né? Eu concordo com você que talvez todos nós, se de alguma forma prestássemos atenção no mesmo caminho, e não na forma de chegar lá, seria melhor. Mas acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é ser altivo. E altivo é levantar. Porque quando você está assim, você está olhando o seu umbigo, não é verdade? Eu acho que você deu esse alerta para nós. Parar de olhar no umbigo, vamos olhar para frente. Tá? Eu vou dar um exemplo que a gente discute muito, né? Assim, a gente vê a questão da dificuldade das operadoras, por exemplo. Da sustentabilidade das operadoras. E como que elas resolvem o problema, então? Elas verticalizam. Será que esse era o caminho? Ou seja, será que o setor hospitalar também não seria mais natural que houvesse, né, essa harmonia? Né? Bom, você faz bem o que você faz, que é a prestação de serviço. Eu faço bem o que eu faço, que é administrar planos. Então, né, vamos ter aqui cada um faz o seu melhor, a gente vai ser muito mais eficiente. A gente verticaliza. E verticalização nem sempre é eficiência. Né? Mas por que isso não acontece? Né? Por que a gente não consegue realmente, não evitar a verticalização, mas torná-la desnecessária? Né? Se a gente tivesse essa comunicação um pouco mais consolidada. Mas para fazer essa comunicação, né, talvez a gente precise também de padrões. Não dá para a gente deixar cada hospital negociar de uma maneira independente com uma operadora, que aí a gente pode ter uma diferença de porte muito grande. Claro. Né? E, inclusive, nessa questão, então, a gente fala padrões de negócios, padrões de contratos, e aí a tecnologia também por baixo disso ela é fundamental. Por que a gente precisa? Se a operadora quer fazer gestão de saúde também, e se ela precisa fazer gestão da saúde populacional, ela precisa de informação. Ela não consegue fazer informação só com os dados de faturamento. Então, ela precisa de informação clínica para fazer isso. Então, os prestadores também precisam estar preparados para fornecer essas informações clínicas para a operadora. Mas também não adianta cada prestador oferecer de um jeito, que a operadora não vai conseguir trabalhar com essa massa de dados. Então, veja algumas questões que a gente traz e fala, puxa, se a gente conseguisse, né, o que seria o mínimo de informações que a operadora precisa para fazer uma saúde, uma gestão de saúde? Esses dados.
vamos padronizar esses dados, não é tudo. Não preciso padronizar, por exemplo, um dado de checagem de enfermagem. Isso não precisa vir. Isso está dentro do hospital. Mas outros dados eu preciso. Aquele desfecho, né? O resultado daquela internação. Então, acho que é isso que a gente precisava, né, nos unir para falar, puxa, então vamos trabalhar nisso, em definir essas informações e depois ver como nós modelamos essa informação computacionalmente. Eu vou, daqui a pouquinho, perguntar para você, em cima disso que você disse, sobre o Open Health. Porque hoje a gente tem o Open... Banking, Open né? Finance. E o Open Finance. E o ministro que a gente estava antes da atual ministra, ele falava exatamente em Open Health, e que seria muito útil para o setor de medicina privada, para o setor de medicina pública. Mas antes eu vou te contar uma história, só por conta dessa fala sua em relação à verticalização. Essa é uma história, tinha um menino que vendia amendoim lá na Paraíba, em João Pessoa, na frente da agência do Banco do Brasil. Ele vendia amendoim, disse que um dia passou um amigo dele e falou assim, ô, me empresta 5 aí. Falei, pô, cara, eu não posso. Pô, mas 5, pô, não é nada. Ele falou, não, eu tenho um acordo operacional com eles. Nem eu empresto dinheiro, nem eles vendem amendoim. Né? Isso aí foi exatamente o que você disse, né? Que deveria ser assim, mas não é. Né? Quem vende amendoim gosta também de emprestar dinheiro. Essa é a grande verdade. Mas me fala aí do Open Health. Vai. O Open Health, acho que ele nasceu, né, na ideia do ex-ministro, né? Ele discursava, Ministro Queiroga, né? Isso, um pouco sobre a questão de aumentar a competitividade. E aí, assim, acho que talvez esse cerne ele seja um pouquinho enviesado. Né? Quando a gente fala em aumentar a competitividade no setor financeiro, é uma questão. Então, a gente sabe, né, do poder financeiro dos bancos, da lucratividade dos bancos. Então, acompanhe, né, como que os bancos eles dão lucro ou dão prejuízo e como vem o histórico desse faturamento dos bancos. Então, se olhar para aumentar a competitividade ali, me parece que faz sentido. Agora, quando a gente fala em aumentar a competitividade na saúde, eu fico pensando se faz sentido, né? Fala assim, puxa, né, esse hospital aqui, ele está, né, com um faturamento muito grande, essa operadora está com um faturamento muito grande que a gente precisa aumentar a competitividade. Então, acho que esse discurso talvez ele não é bem por aí. O que não significa que a gente não precise do Open Health. A gente precisa, assim, entendendo o Open Health como a troca de informações em saúde, principalmente informações clínicas, puxa, isso é importante para a continuidade do cuidado, isso é importante para a gente fazer uma saúde preventiva. Então, é muito importante isso, né? Mas quando a gente fala que a gente quer aumentar a competitividade, a gente está discutindo de novo a questão de faturamento, de dinheiro, ou seja, a gente já tem TIS para isso, né? O TIS já é um Open Health para fazer isso, né? Então, é só agregar um pouco mais de informações lá dentro do TIS. Ok, até a gente pode, para fazer portabilidade, uma portabilidade um pouco melhor, dá para fazer isso também. Agora, a gente tem que ver a portabilidade como uma continuidade do cuidado, não como um aumento de competitividade. Claro. Você fala que você vai aumentar a competitividade, então, ou seja, a gente já traz barreiras, na verdade, para implementar uma questão que ela devia ser assistencial, né? Então, é importante Open Health ou interoperabilidade, o nome que se dê, né? Mas para a saúde, para a sustentabilidade do setor. Não é para aumentar, não vejo como sendo aumentar a competitividade. Eu concordo com você. Você falou aí, quase que no começo da nossa conversa, nosso bate-papo, e eu fiquei guardando para fazer, para aquele rapaz maldoso que eu fiquei guardando para trazer agora para você isso aqui. Então você falou o seguinte, que os médicos, o profissional de saúde de modo geral, não gosta de fazer registro. É que ele não gosta, ele fala, pô, entre atender o paciente aqui e eu ficar escrevendo, ou eu ficar digitando, deixa eu atender o paciente, que, isso, né, que é melhor me usar para isso do que me usar para ficar entrando registros. Nós tivemos várias experiências onde você tinha o profissional médico atendendo e você colocava não um auxiliar que fosse entrando com os dados, etc. Mas essas coisas são muito individuais, muito pessoais, é difícil isso.
Eu li esse final de semana uma reportagem que saiu no jornal Estado de São Paulo, que você deve ter lido também, né, que falava exatamente sobre o famoso ChatGPT. Essa reportagem ela tinha nascido de uma discussão que aconteceu a semana passada, segunda-feira passada, na Faculdade de Medicina, onde se discutiu exatamente o ChatGPT, trazendo vários profissionais. E uma das coisas que se dizia lá, teve um conjunto grande de informações que eu queria que depois você falasse um pouquinho sobre esse tal de ChatGPT para nós, de um modo geral, antes de chegar na saúde, mas eu já vou direto uma pergunta de saúde. Me parece que o ChatGPT ele pode ter como utilidade deixar de utilizar o médico para fazer esse tipo de ação. Porque ele, na realidade, ele iria, com o tempo, se acostumando com os jargões, com aquilo que tinha, com aquilo que colocava, e ele próprio iria fazendo o registro. É isso mesmo? Veja, né? A gente discute, por exemplo, linguagem natural há muitos anos. Há quanto tempo que a gente não fala de transcrição? Não é? Poxa, vai lá, em vez de digitar, fala, depois o computador preenche, né? Mas veja a dificuldade que a gente tem em algo relativamente simples, né? Então, há muitos anos que a gente discute isso e a gente nunca conseguiu um sucesso de implementação. Então, a interface, né, o relacionamento do profissional de saúde com a máquina sempre foi meio, né, conturbada. Alguns dos nossos sistemas de prontuário também muito complicados, né, de manusear, né? Puxa, então não teria uma maneira mais natural de se fazer isso? A gente sempre procurou isso, maneiras mais naturais de se relacionar com o computador. Mas, né, enfrentando sempre muitas dificuldades, sem sucesso, né? Então, vou trazer um exemplo para você, né? A gente, dessa mesma forma de relacionar com a máquina, a gente tem ali as experiências daqueles bots, né? O que são aqueles bots? Então, de vez em quando pode ser aqui pelo computador, pode ser até pelo WhatsApp. Quando você vai se relacionar com uma empresa de telecomunicações ou com um banco, quer falar, qual é o seu problema? Você vai lá e escreve. Daí ele vai tentando identificar qual é o seu problema. Qual é a sua experiência particular nesse relacionamento, Dr. Balestrin? É boa ou não é boa? Não é ruim. Sinceramente, assim, eu não gosto de ficar conversando com a máquina, eu colocando e ela respondendo para mim, porque nitidamente eu sei que quem tá nesse chatbot é uma máquina. Então eu já sei que nunca vão vir as respostas que eu gostaria de ouvir, né? Ou de ver. Né? Mas é resolutivo? Claro que não. Nunca foi. Né? Então, tira um pouco da sua ansiedade, por um lado, mas traz outra. Essa é a grande verdade. Eu acho que é muito frustrante quando você passa a primeira vez e depois você entra a segunda vez, você já sabe exatamente o caminho que vai ser percorrido. Né? Então, esse daí é uma iniciativa, por exemplo, de relacionamento diferente. E o ChatGPT? Uma das grandes diferenciais do ChatGPT é conseguir trazer uma linguagem mais natural. Né? Então, esse é um ponto que a gente já tem que olhar ele com cuidado para falar, opa, será que esta tecnologia ela não vai realmente conseguir finalmente uma interface diferenciada que não seja algo pré-definido? Né? Porque hoje, muitos bots, é que nem a URA, né? Digite 1, 2, 3, 4, 5, você já tem um caminho pré-definido. Né? E sempre vai ser aquele caminho, está programado. Será que não tinha uma maneira diferente de eu entender o seu problema, de me relacionar com você? O ChatGPT, então, ele traz, usando inteligência artificial, ele conseguiu, né, em perguntas, né, ele pode ser entendido como um Googlezão, né? O Google não é isso, você vai lá, pergunta, você tem as respostas, algumas respostas. Você vai lá, vários sites, né? E o ChatGPT? O ChatGPT também, como o Google, ele procura o mundo. Né? Só que ele organizou uma maneira diferente de te entregar esta resposta. Então, quando você faz uma pergunta em linguagem natural, ele entende aquela sua pergunta e vai procurando dentro do universo que ele
já procurou, que é Google, por exemplo, o universo de livros já escritos, artigos científicos, todas as informações de websites, todas as informações na internet, ele vai procurando aquilo para te dar resposta, só que ele consegue te dar uma resposta de uma maneira natural. Então você pergunta, e ele te responde como se fosse uma pessoa respondendo. E essa máquina que está por trás com inteligência artificial, né, ela consegue, por exemplo, se você refizer a mesma pergunta, ele vai te responder de uma outra maneira. Por quê? Porque para cada vez que ele recebe uma pergunta, ele randomiza um pouco como que ele vai te responder. Então ele não te responde da mesma forma. Por quê? Porque não é um algoritmo fixo, como seria um algoritmo de uma URA, por exemplo. Então ele trouxe essa primeira... isso é impressionante, né? Acho que sugiro todo mundo a entrar no ChatGPT, fazer umas perguntas ali, para ver como que ele responde, né? Então, essa é uma primeira beleza, né? A forma como ele responde. Então, que pode nos ajudar nesse nosso relacionamento do profissional com a máquina. Uma outra questão é, aquela resposta lá está boa, certa ou não? Esse é um outro mundo que a gente tem que ver. O ChatGPT hoje ele procura nas bases de dados, ou seja, ele olha coisas boas, olha coisas ruins também, ele não está classificando a fonte de informação. Agora, se essa fonte de informação for uma fonte de informação mais qualificada, talvez ele possa dar respostas mais acertadas. E respostas mais acertadas na nossa área de saúde seria o quê? Poxa, eu posso perguntar, passar um caso clínico para ele responder? Pode. Hoje a gente já pode passar um caso clínico para o ChatGPT responder, né? E a gente vai ver, faz sentido o que ele responde? Sim, faz sentido o que ele responde. Por quê? Porque ele está procurando uma grande literatura. Agora, não significa que seja exatamente o seu caso, né? Então, acho que essa substituição do profissional de saúde pela máquina, acho que ela ainda é bem prematura, né? Em alguns pontos, acho que sim, a máquina avança com mais propriedade. Por exemplo, imagens médicas. Uhum. A máquina realmente consegue, você consegue passar uma imagem, ela vai comparar isso com uma base de imagens monstruosa, né? E ter uma capacidade de ver ali se é um tumor, se não é um tumor. Tumor é mais difícil, né? Mas algumas questões, né, oftalmológicas, ela consegue. Vasculares, sempre vai Então, encontrar. isso avançou bem. Então, o médico que fazia laudo só assim, ele tem que se preocupar, né? Ele tem que ver que mais que ele pode, como ele pode ser mais útil, se ele só ficar com aquela visão, eu só faço isso, só faço isso. Não, isso a máquina já está fazendo bem, né? O que não significa que a gente não tenha que ter uma avaliação em cima da resposta da máquina. Sempre vai precisar. E Deus queira que continue assim, né? Agora, isso tá, o ChatGPT já nos traz uma coisa, puxa, a gente estava muito bom em imagens. Agora a gente está vendo que ele está conseguindo organizar essas ideias para algumas coisas diferentes, como um diagnóstico, por exemplo, né? Então, a interface já está funcionando de uma maneira interessante. Ela já está conseguindo responder de uma maneira mais elegante, sem ser muito quadrada, né? Isso tudo baseado em inteligência artificial. Não é nada novo, mas eu diria que a gente chegou num ponto de poder computacional agora que isso está sendo viável, né? Porque, assim, redes neurais não é nenhuma novidade. A gente já trabalha com redes neurais há muitos anos. Só que, ou seja, demorava muito. Você punha muita informação, ele demorava muito. Agora não, a máquina é muito mais rápida, né? Então ela consegue fazer isso. Então, sem substituição do profissional, acho que não, né? Agora, acho que o profissional, ele precisa ter capacidade de julgamento. Eu imagino que você está ali no seu prontuário e aquele sistema de prontuário fala, doutor, olha, estou achando que é esse diagnóstico aqui. É uma coisa fazer interação medicamentosa, é muito, né, cartesiano. Deu ou não deu interação medicamentosa. Outra coisa, ele já dá uma sugestão de um diagnóstico. O médico agora ele tem que ser crítico para falar,
você está me sugerindo esse diagnóstico por quê? Então, o que a gente está trabalhando até dentro da SBIS é que esses sistemas de prontuário, você está dando uma sugestão de diagnóstico, diga como que você chegou nesse resultado. Então, vamos supor que ele está dando uma sugestão de diagnóstico e o médico pergunte, por quê? O sistema tem que falar, olha, estou baseado num artigo publicado, este artigo aqui, né, que fez um estudo na população japonesa. Medicina baseada em evidência. Exato. Mas veja, ele precisa falar onde que isso foi testado. Então o médico vai ter que olhar para aquilo e falar, esse artigo, deixa eu ver, confio nesse artigo, é um artigo legal, mas usou o quê? Dado da população nipônica? Será que faz sentido? E o médico vai ter que ter esse julgamento. Ele vai falar, legal, é uma dica legal, mas não faz porque eu estou aqui tratando com população indígena. E é muito diferente. O médico tem que ser formado agora para interpretar essa informação e saber, porque os sistemas, sistemas de inteligência artificial, a gente pode perguntar agora para o ChatGPT, você está me dizendo isso? Da onde que você tirou essa informação? O ChatGPT vai falar, analisei esses artigos, essa é a minha base de análise, eu ponderei as informações desta forma. E a gente vai ter que ver, faz sentido ou não faz sentido. Deus queira que todos nós encontremos pela frente um médico tão aplicado quanto esse que você está nos apresentando. Porque, na realidade, o meu grande temor é que, infelizmente, os profissionais de saúde, de um modo geral, ao se depararem com uma coisa tão smooth, tão simples, né, acabem se entregando gostosamente ao ChatGPT e acabem, de alguma forma, terceirizando o ensino, o estudo, a formação, o atendimento, o desenvolvimento ao ChatGPT. Acho que isso não vai acontecer. Nós estamos batendo papo aqui já há bastante tempo, está super legal, eu continuaria, sabe disso, mas eu queria, assim, fazer uma última... Você usou a palavra provocação, eu não vou usar, né? Porque você já me provocou, eu não tenho necessidade de te provocar de volta. Mas eu queria te fazer que você fizesse aqui uma reflexão para a gente, né? Você já andou tanto tempo nessa estrada, fez mestrado, está fazendo doutorado, que eu sei, já fez até apresentações que eu tive a oportunidade de assistir, que você fez um disclaimer no final que o ChatGPT é que tinha feito a apresentação lá em Florianópolis, né? Você se lembra? E é um conjunto de coisas muito importantes para a sociedade brasileira, principalmente dentro da SBIS. Eu queria que você, assim, rapidamente dissesse para nós, para a gente encerrar, qual que é o legado que o Luiz Gustavo Kiataki quer deixar para a sociedade. Que a gente realmente consiga, né, ter uma saúde melhor utilizando tecnologia. Como utilizar a tecnologia de uma maneira certa, acertada, e não precisa ser grandes coisas, palestrinho. De vez em quando a gente discute um bom sistema de agendamento já diminuiria, aumentaria a eficiência dos recursos. Um centro cirúrgico que fica 1 hora parado, de repente por um problema de agendamento, coisa simples, né? Mas que a tecnologia efetivamente consegue mudar isso. E hoje eu vejo essa questão da sustentabilidade do setor muito dependente da tecnologia, das informações. Então, essa é a minha contribuição, que a gente consiga falar, puxa, conseguimos, a saúde está um pouco melhor, né? Porque a gente está usando a tecnologia de uma maneira adequada. Bacana, mas você vai deixar um legado importante para a tua família, que é o legado do homem que trabalha, que estuda, que faz, que desenvolve e que é aberto para a sociedade. Parabéns. Obrigado.